Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Wagner Podcast, plataforma criada para conversar e debater de forma simples e descomplicada temas como direito administrativo, constitucional, trabalhista e previdenciário. No episódio de hoje, iremos conversar sobre direito previdenciário. Mas antes de começar a nossa conversa, clique lá, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber de forma exclusiva os nossos conteúdos e receber as notificações quando nós formos produzir novos materiais. Nos siga ainda nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. E hoje, para conversar conosco, eu trago aqui um convidado muito especial, que é o advogado Rafael Teixeira, sócio do escritório Wagner Advogados Associados, responsável pela área trabalhista e previdenciária da unidade de Macapá. Seja muito bem-vindo, Rafael Teixeira. Obrigado, Davi. Obrigado pelo convite. Importante a gente conversar um pouco sobre previdência, tentar esclarecer de uma forma mais descomplicada aí para o pessoal o que se trata de previdência, o que é os benefícios. Tá. É importante, Rafael, antes de nós começarmos a tratar de benefícios ou coisa parecida, que o nosso público entenda um pouco o que é a Previdência Social, onde é que ela se encaixa na questão da legislação e como é que isso se dá para que eles possam, a partir daí, desenvolver a compreensão sobre Previdência Social. Pronto. Davi, assim, a Previdência Social está inserida na Seguridade Social. Tá? A Constituição ela fala em Seguridade Social, que é composta pela saúde, a Previdência Social em si, né, e a assistência social. Tá? A Previdência Social é como se fosse um seguro, onde o cidadão, que é chamado de segurado, vai contribuir mensalmente para que ele possa ter uma renda no momento que lhe faltar a capacidade de trabalhar, seja por velhice, seja por uma incapacidade temporária, que sofreu um acidente, seja por uma incapacidade permanente e não tem mais condição nenhuma de trabalhar. Essa renda que o INSS vai pagar, que é o benefício, vai substituir minimamente a renda que ele tinha quando ele tinha capacidade de trabalhar. Eu acho que é importante também trazer dentro desse contexto, como tu disseste, né? A Seguridade Social, saúde, previdência e assistência social. Dentro da previdência ainda, nós iremos conversar aqui sobre o regime geral, que o pessoal também conhece como INSS, né? Mas nós temos outros regimes previdenciários que vigoram no nosso país, não é? Isso. A Previdência Social é dividida em três espécies de regimes, tá? O regime geral, como tu falou, é o conhecido popularmente como INSS, é gerido pelo INSS, né, pelo Instituto. Tem o regime próprio, que é para aqueles servidores públicos que o ente federativo instituiu esse regime próprio, e tem o regime de previdência complementar, né? Aqui no Amapá, só para título de exemplo, dos 16 municípios, apenas 3 têm regime próprio, né? O resto, todo mundo, todos os servidores são vinculados ao regime geral. Muito embora servidores, as contribuições que eles fazem à Previdência se dá ao regime geral, né? Isso. Diferente no caso da União, que tem o seu regime próprio para os seus servidores, do estado do Amapá, ou a grande maioria, acho que a totalidade dos estados, né, do Brasil tem um regime próprio, e alguns municípios. Isso é importante realmente nós ressaltarmos. Mas assim, dentro desse tema Previdência, Rafael, nós temos assim uma diversidade de assuntos, né, que a gente pode abordar, e questão de regra, mas não é esse o propósito desse momento, né? Mas o que eu quero trazer aqui para nós de diferente o INSS tem demorado muito para fazer as análises desses processos de aposentadoria ou da concessão destes benefícios, né? Como é que isso está se dando hoje, né? Até depois da pandemia, tem toda uma circunstância dada aí, diferente, em que há uma demora na análise desses processos. O que está acontecendo aí para a gente poder esclarecer para o nosso público? Isso aí a gente tem visto muito nos noticiários, a famosa fila do INSS, né? Fila do INSS não anda, tem muita gente esperando para ter requerimento de benefício analisado. Então, tendo em vista essa circunstância, todo esse cenário, como tu falou, pós-pandemia piorou muito. O Ministério Público Federal ele até ajuizou uma ação para obrigar o INSS a fazer a análise dos benefícios de forma eficaz, coisa que não tem acontecido, né? Estabeleceu prazos para o INSS fazer análise dos requerimentos do cidadão. Justamente. O que acontece é assim, ele queria determinar um tempo mínimo, né? Um tempo aceitável, que não tem acontecido, do INSS analisar esses requerimentos.
Essa ação ela tramitou, foi para no STF e o Ministério Público Federal com o INSS fizeram um acordo. E aí ficou estabelecido prazos máximos para análise de benefício, que vai depender da espécie de benefício. Né? Esses prazos são de 30, 45, 60 e 90 dias. Título de exemplo, como é o benefício de aposentadoria por idade. O INSS ele tem 90 dias para analisar, fazer análise, né? Ser indeferido ou deferido. Esse gancho eu quero pegar. Ele pode ser deferido ou indeferido. Mesmo sendo deferido, há alguns equívocos, inclusive na análise do INSS, que podem ser reanalisados, se for o caso, ou pela própria administração, ou até mesmo judicialmente. Isso. Acontece muito, e todo mundo sabe, em vários relatos, de indeferimento. O segurado, o cidadão, preenche todos os requisitos necessários para a concessão daquele benefício. Mas o INSS indefere. Ou então, quando defere, não é raro os casos e que indefere com erros. Inclusive, principalmente o erro na fórmula de pagamento. O benefício acaba sendo pago um valor menor do que deveria ser pago para o segurado. Sim, mas eu quero aproveitar e esticar um pouquinho mais esse assunto. É o seguinte, o INSS, aliás, a Previdência passou por uma reforma lá em 2019, né? Que alterou algumas condições e requisitos para chegar à aposentadoria. Anteriormente você tinha falado na questão da aposentadoria por idade e tudo mais, né? Esta reforma, né? O que ela trouxe de diferente em que o cidadão pode ficar assim, melhor informado para poder ter a condição de encaminhar seu requerimento, em especial a aposentadoria por idade, que hoje acho que é o maior volume de aposentadorias que são solicitados, né? O que aconteceu assim, Davi? Para a gente tentar esclarecer como é que foi essa reforma, né? Antes da reforma, que se deu em 12 de novembro de 2019, com a famosa emenda constitucional 103, o cidadão, o segurado, ele precisava preencher os requisitos, assim, homem, 65 anos de idade, e cumprir uma carência mínima de 15 anos de contribuição. Tá? A mulher precisava ter 60 anos de idade e também a mesma carência de 15 anos, para ter o benefício da aposentadoria por idade. Tá? Com a reforma, isso se alterou. Né? O homem continua a ter 65 anos de idade, mas se elevou o tempo de contribuição, que antes era 15, passou a ser 20 anos de contribuição. A mulher, ela elevou a idade, ela tem que ter agora 62 anos de idade, com os 15 anos de contribuição. Então, esses requisitos, eles alteram, não foi só a aposentadoria por idade, mas a gente está tratando sobre isso aqui, alterou esses requisitos para poder chegar a se atingir o benefício. Isso. Certo. Mas ainda nessa questão da idade, tem algumas circunstâncias que são diferentes, né? Determinadas atividades profissionais exigem requisitos diferentes. E eu me reporto aí diretamente à questão dos professores de ensino infantil, fundamental e médio, né? Eles têm um pouco diferente a regra deles nessa condição da idade e do tempo de contribuição. Né? É importante a gente tocar nesse assunto, porque eles têm uma condição diferenciada nos critérios para a concessão da aposentadoria. Ser bem tranquilo, assim, bem objetivo, eles vão reduzir 5 anos na idade. Tá? Então, se a regra atual requer 65 anos para o homem, o professor do ensino infantil, do fundamental e do médio, ele vai precisar de 60 anos de idade. Tá? Já o tempo de contribuição, ele vai ter que ter 25 anos de tempo de contribuição no efetivo exercício do magistério. Isso é importante ressaltar. Tá? E a mulher é a mesma coisa. Se ela precisa ter 62 anos de idade, a professora vai ter que ter 57 anos de idade, com os mesmos 25 anos de efetivo exercício do magistério. Eu só quero ressaltar nessa circunstância que a gente está falando do regime geral, né? Isso. Os regimes próprios é uma outra condição que está dada para essa condição dos professores, né? Isso. Já que a gente está falando da aposentadoria por idade, né? Existe alguma forma diferente para antecipar, que a gente possa utilizar para antecipar essa aposentadoria, seja levando em consideração a idade, ao tempo? Existe alguma atividade diferente, uma atividade especial que possa ser considerada para fins de aposentação, em que se tem uma regra diferente para a idade e tempo de contribuição? Sim, é importante também te tratar sobre esse assunto. Como a gente falou, a aposentadoria ela tem que ter o requisito idade e o requisito tempo de contribuição. Existem algumas categorias, aí eu vou citar umas assim, o agente comunitário de saúde e agente que combate a endemia,
eles têm uma condição especial para se aposentar. Ele tem que ter 25 anos de contribuição no exercício da atividade com contato a um agente nocivo à saúde. Isso é importante a gente deixar bem claro isso. Que dá a condição de reduzir o tempo de contribuição. Isso não é mais conhecido como atividade especial? Justamente, é como se enquadra na atividade especial. Atividade especial, mineiro de subsolo, mineiro de solo também tem uma condição bem diferente. O mineiro de subsolo está sujeito a diversas intempéries, tanto é que ele precisa de 15 anos de contribuição para poder se aposentar, né? O médico ou enfermeiro também tem uma condição especial para se aposentar, porque tem contato com agentes nocivos, seja ele físico, químico, biológico. O motorista de ônibus também já tem uma condição diferenciada. Mas o que define, Rafael? É a atividade ou é o contato com o agente nocivo? É tanto a atividade como o contato com agente nocivo. Eu preciso ter a atividade, vamos supor, atividade motorista. Eu vou precisar provar que ele tem aquele contato com um agente nocivo. Vamos supor, no caso do motorista de ônibus, o calor excessivo, a vibração que vem do motor, o próprio calor excessivo que vem do motor que está ali do lado. Isso faz com que ele tenha uma condição especial de se aposentar. Se não me falha a memória, na reforma também limitou esta condição que a gente chama de conversão de tempo de serviço, né? Isso. De converter o tempo especial em tempo comum para esses trabalhadores que têm essa atividade diferenciada. Justamente. O que acontece é assim, Davi. Como eu falei, tem que ter a idade e tempo de contribuição. Só que esses trabalhadores que têm essa condição especial, se eles não completaram os requisitos para que a concessão da aposentadoria especial seja deferida, a gente poderia converter o tempo especial em tempo comum. O tempo especial que a gente diz é o tempo em que ele exerceu essa atividade penosa, insalubre, né? Nessa condição até 12 de novembro de 2019, que é quando a emenda constitucional foi promulgada, a emenda 103. Então, a gente pegava aquele tempo de contribuição e transformava esse tempo que era especial em tempo comum. Faz com que ele ganhe um pouquinho mais. Então, isso faz com que ele antecipe os critérios para se aposentar. Entendi. E eu quero aproveitar também mais um gancho aí, que é importante porque as coisas vão se linkando, né? Vão tendo conexão. Temos uma outra exceção que me parece bastante interessante, que envolve também muita gente, a gente nem está antenado nisso, né? A população em geral, que é a condição da dona de casa. Né? A dona de casa também tem esta condição de atingir um benefício previdenciário, né? Dentro dessa condição de ser segurado ou não. Como é que se dá isso, Rafael? Essa questão da dona de casa é bem engraçada, né? Porque o pessoal acha que dona de casa vai ficar eternamente sendo dona de casa e não vai poder nunca se aposentar. E não é verdade. A dona de casa, na verdade, ela é considerada pela Previdência uma segurada facultativa. Porque, como a gente falou antes, o seguro social, né, a seguridade social, ele requer uma contribuição. Então, toda vez que você exerce atividade remunerada, você é obrigado a contribuir. Isso está previsto na Constituição. A dona de casa, ela não exerce atividade remunerada, mas ela pode contribuir para poder ter acesso àqueles benefícios que a Previdência Social fornece. Então, como é que ela vai contribuir? Ela vai pegar um carnezinho, chamado de Guia de Previdência Social, que pode ser emitido no site chamado Meu INSS, pode ser emitida nas agências do INSS, na Previdência, até mesmo ela pode comprar numa livraria, numa banca. A guiazinha para poder recolher. A guiazinha vai recolher. Mas necessariamente tem que recolher. Tem que recolher. E ela entra nos critérios gerais aí, né? Isso. Com a idade X e com o tempo de contribuição também. Tem que estar redondinho para ela poder chegar ao benefício da assistência social. Isso. Aliás, de previdência social. Isso. Não vamos entrar... Depois a gente até vai entrar nessa seara, que é o equívoco que a gente comete muitas vezes. Mas também tem uma outra atividade que é bastante interessante, que é a atividade rural, né? Que também é um pouquinho diferente da atividade urbana, para que esse trabalhador rural tenha acesso ao benefício previdenciário também, né? Isso. Mas não é qualquer trabalhador rural. Explica para nós aí um pouquinho. Esse trabalhador rural, Davi, é o trabalhador rural que exerce a atividade de economia familiar, em regime de economia familiar, que é aquela passou a subsistência, né? Vai vender, não vai gerar lucros exorbitantes, né? Então, ele é considerado um segurado especial.
E por que a gente fala que é segurado especial? Que ele não contribui necessariamente com dinheiro. Ele vai contribuir com o trabalho dele. Só quero... porque tem trabalhadores rurais que são empregados, né? Justamente. De uma fazenda ou de alguma outra circunstância do meio rural, mas que não são trabalhadores que têm agricultura familiar como o seu meio de subsistência, essa condição toda, né? Isso, aí o empregado rural, ele é um segurado obrigatório. Ele vai ter um empregador que vai recolher o INSS para ele, né? A Previdência, claro. Contribuição previdenciária, vai recolher e ele é um segurado obrigatório. O que a gente está tratando aqui é do trabalhador rural, aquela agricultura familiar que planta a sua mandioca para fazer a farinha, para poder comer ou para vender um pouquinho na feira, para poder ter alguma coisa. Esses trabalhadores também são amparados pela Previdência Social. Como eu falei, eles não contribuem efetivamente com dinheiro, mas podem contribuir com o trabalho. Com o trabalho. E aí vão ter acesso a diversos benefícios também ofertados pela Previdência, como aposentadoria, auxílio maternidade para a mãe. Esse é o gancho que eu queria pegar contigo do auxílio maternidade rural, né? Isso. Que também a mulher do meio rural pode ter esse auxílio da Previdência. Como é que se dá isso? A agricultura, que é a agricultura, a gente vai chamar de agricultura familiar, né? Ela tem o direito ao auxílio maternidade, né? Ela precisa preencher um requisito que é ter trabalhado nesse regime 10 meses imediatamente anteriores ao nascimento da criança. Tá? E ela vai receber o auxílio maternidade, que equivale a 4 meses de um salário mínimo. 4 meses. 4 meses. O importante é que ela prove que ela conviveu, ela faz aquela agricultura familiar, né? Que ela convive no meio rural, que ela exerce, que ela faz aquele plantiozinho da macaxeira. Faz a parceria com o seu esposo, com seus familiares, dentro dessa condição de agricultura familiar. Isso. Rafael, mas assim, a gente falou de auxílio maternidade, né? Mas tem outros auxílios que também são pagos pela Previdência Social, né? Um deles que a gente sempre comenta muito e as pessoas vêm nos perguntar, esclarecer dúvidas, é do auxílio morte, né? A pensão por morte. Pensão por morte, olha. A pensão por morte também é uma condição um pouquinho diferente dentro desse contexto. Como é que a pessoa atinge essa condição para conseguir a pensão por morte? A pensão por morte é assim, quando geralmente a gente conversa sobre Previdência, perguntar o que a reforma da Previdência foi tão prejudicial. É um exemplo que a gente costuma sempre dar. O que acontece? A pensão por morte ela é devida por dependente do segurado, né? O segurado ele poderia estar aposentado no momento da morte ou não, tá? E o dependente tem direito a esse benefício. E que como é que era feito antes da reforma, né? O dependente do segurado, ele receberia 100% do valor da aposentadoria, se o segurado fosse aposentado na época da morte, ou o valor que seria devido se o segurado fosse aposentado por invalidez. Tá? Então, vamos supor uma família que tivesse 3 pessoas, né? Vamos supor que o segurado faleceu, deixou o esposo e 2 filhos. Esse valor ele seria dividido de forma igual entre os 3 dependentes. No passado. No passado, antes da reforma. Tá? Então, os 3 dependentes iam receber cotas iguais. Tá? Agora, já não é mais assim. Tá? O que acontece? Quando, após a reforma, e aí eu tenho que deixar bem claro o que vai dizer se é antes ou depois da reforma, não é o requerimento, tá, Davi? É a morte. A data do evento morte. Isso. Então, se o segurado faleceu após a reforma da Previdência, você vai pegar esses mesmos 100% da aposentadoria ou do que ele deveria receber e vai pagar metade disso para o dependente. No nosso exemplo, que tinham 3 pessoas, né? Então, vai ser 50%, porque tem um dependente, e a gente vai acrescer mais 10% por cada dependente a mais. Então, seriam 3 dependentes, o benefício seria pago na razão de 70%. Tá? A priori, 50% considerando a esposa, o cônjuge. Isso. E 10% por cada filho. Isso. Nesse exemplo que nós estamos exemplo que a gente está falando seria isso. Aí. Certo, entendi. E aí o que acontece, e o que é mais prejudicial ainda, antes da reforma, se um dependente perdesse essa qualidade, vamos supor, a esposa falecesse, né? Essa cota que ela ia receber, ela ia ser dividida por igual para os outros 2 dependentes, para os filhos. Após a reforma, não existe mais isso. A partir do momento que o dependente do segurado deixou de
preencher aquele requisito, nesse caso ela faleceu, a cota dela ela se extingue e não vai ter mais a redistribuição para os demais dependentes. Os dependentes vão continuar recebendo aquele mesmo valor e não vai ter alteração. Eu me lembro que antigamente o filho recebia uma cota X, ele, sei lá, ficava maior de idade, 21 anos, ele deixava de receber aquela cota automaticamente ia para o beneficiário principal, dividida, na verdade, igual, né, entre os outros dois beneficiários. Hoje isso não acontece mais. Não. Hoje deixou de receber, ninguém mais recebe. Extingue aquela cota e não se redistribui mais. Incrível. E é importante a gente também deixar claro assim, quem é esse dependente, né? Na verdade, existem 3 classes de dependente que a gente chama, né? Que a primeira classe seria esse exemplo, os filhos, a esposa ou o esposo, né? O cônjuge. A segunda classe seria os pais, né? E a terceira classe seria os irmãos, sejam eles menor de idade, menor não emancipado ou com deficiência, qualquer tipo física, mental. Tá? E para que ele receba, o único que não precisa provar dependência econômica do segurado é o dependente de primeira classe, que é o esposo, a esposa ou os filhos. Essa dependência já é presumida. E aí, na ausência de uma classe, como é que a gente vai ver? Tem filho, tem esposa? Não tem. Vamos pular para a segunda classe. Tem pai? Tem. Então, para ali. Então, quem vai receber são os pais. Não passa para os irmãos. Entendi. Se tiver... Mas os pais receberão se tiver comprovada dependência econômica daquele filho. Isso, assim, a dependência econômica do segurado. Se aquele segurado, se aquele dependente dependia economicamente daquele segurado, ele vai receber a pensão por morte. O importante é que uma classe exclui a outra. Então, se eu tiver um dependente de primeira classe, as outras classes demais vão ser excluídas. E assim sucessivamente. Se estiver na segunda, parar na segunda, não vai para a terceira. E o último é a terceira classe. Rafael, nós falamos aqui de diversos benefícios, né? Desde a regra geral, lá a questão da idade, a dona de casa, aquele que exerce uma atividade especial, o trabalhador rural, enfim. O INSS é responsável por diversos benefícios e tipos de auxílios dentro da condição da Previdência. E aí eu volto lá no início do nosso bate-papo, né? Onde tu fizeste uma diferenciação. Dentro da Seguridade Social, nós temos a saúde, a previdência e a assistência social. Isso. Mas tem um outro benefício que também é de responsabilidade do INSS pagar, que é benefício de prestação continuada, que não é um benefício previdenciário, é um benefício assistencial, mas que também é responsabilidade do INSS não só pagar, mas como analisar os requerimentos disso. Como é que a pessoa tem acesso ao conhecido BPC? Pois é importante aqui, antes de entrar nessa questão do BPC em si, fazer uma pequena diferenciação do que é a previdência e a assistência, certo? A previdência pressupõe o pagamento, como eu falei, é um seguro, certo? Agora, a assistência, ela não requer ou recolhimento de qualquer tipo de contribuição, ou a pessoa não precisa pagar para ter acesso a esse benefício, que no caso que a gente está falando é o BPC. Então, a pessoa que precisa preencher outros requisitos, tá? E aí a gente não vai falar em contribuição aqui. Vamos supor, a pessoa tem 65 anos, que é considerada idosa, né? E ela é de baixa renda. Aí ela tem o direito ao benefício de prestação continuada, o BPC. Assim também como uma pessoa que tem uma espécie de deficiência. Só que eu quero voltar um pouquinho. Pessoa idosa com baixa renda. O que nós podemos entender como pessoa idosa de baixa renda para ter acesso a esse BPC? Na letra fria da lei, Davi, o critério é 1/4 do salário mínimo de renda per capita. Ou seja, o seu núcleo familiar, o núcleo familiar da pessoa não pode receber 1/4 do salário mínimo por pessoa. Tá? Que a gente considera um absurdo. Porque hoje em dia, do jeito que as coisas andam, a inflação altíssima, tudo cada semana aumenta o preço. Esse critério ele foi, inclusive, flexibilizado pelo STF. Tá? A gente tem que analisar a circunstância da pessoa, da família da pessoa. A título de exemplo, uma família, um núcleo familiar que tem 4 pessoas. Como está dizendo, eles vão receber... Eles têm uma renda de um salário mínimo e isso dá 1/4
por cabeça. Isso, ia dar um quarto por pessoa. A priori, essas pessoas podem requerer o BPC por ter essa considerada baixa renda. Isso, aí a pessoa ia requerer o BPC, tá? Lembra que tem que ter 2 critérios, tá? O critério da idade, nesse caso que a gente está tratando, vamos supor, a pessoa tem 65 anos e se enquadra nesse critério de baixa renda. Ele vai ter direito ao BPC. Ou então a pessoa tem uma deficiência, uma física, psicológica, mental, aí também vai ter direito ao BPC, desde que também preencha o critério de baixa renda, certo? Então, a pessoa com deficiência ele não precisa ter idade mínima. Ele precisa ter a deficiência e a baixa renda. Assim como uma pessoa idosa tem que preencher aqueles 65 anos e também ser considerado de baixa renda. Nesse teu exemplo, aí ia ser um quarto de renda per capita, ou seja, um quarto por pessoa, então ele ia ter direito. Mas vamos supor que seja uma família de 2 pessoas que recebam um salário mínimo. Se fosse pela letra fria da lei, ele estaria excluído porque ele não preencheria o critério da baixa renda. Da baixa renda. Que eles iam receber metade de um salário mínimo por pessoa. Sim. Então, superior a um quarto. Só que esse critério, ele, como eu te falei, ele foi flexibilizado pela STF. Então, a gente tem que analisar a circunstância de cada pessoa, de cada família, né? Para saber se realmente se enquadra nessa questão de baixa renda ou não. O INSS tem negado muitos requerimentos de BPC, né? Muito, muito. A questão do BPC passa por uma perícia social, e o INSS tem negado diversos benefícios de prestação continuada, o que a gente bate as portas do judiciário. Sim, necessariamente tem que procurar o judiciário. Esses esclarecimentos foram importantes, Rafael. Nós tratamos aqui de diversos assuntos que dizem respeito à Previdência Social, né? E essas pessoas, para ter acesso a isso, devem procurar o Instituto, né, Nacional Sim. de Seguridade Social, que é o INSS. Tendo dúvidas, a gente sempre aconselha procurar o seu advogado para ter os esclarecimentos de forma mais objetiva, mais clara e a visualizar a sua condição dentro desse contexto todo que a gente minimamente tentou trazer para você aqui no nosso canal, né? E a gente vai encaminhando esse podcast aqui para o final, gente, né? Desde já, a gente pede que você se inscreva no nosso canal para receber esses conteúdos exclusivos e ter aí na sua mão, no seu celular, no seu computador, acesso a esses esclarecimentos que nós estamos tentando proporcionar aqui para você. E mais uma vez, nos siga nas redes sociais, nos mande lá dúvidas, sugestões de temas que a gente pode debater aqui no nosso podcast, para que a gente continue produzindo esse material para você. Rafael, muito esclarecedor o nosso bate-papo aqui hoje. Desde já agradeço a tua participação, tua disponibilidade de vir conversar conosco e com o nosso público. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Davi. É importante, a gente sempre está conversando sobre previdência. É uma coisa que as pessoas não se atentam muito agora, porque é uma coisa para o futuro, mas é importante a gente esclarecer a população sobre isso. Então é isso, gente. Mais uma vez eu agradeço a participação do Rafael, a participação de todos vocês. E não esqueça de se inscrever no nosso canal. Clica lá no sininho, estou sendo insistente nisso, né? Clica no nosso sininho. Nos siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, Wagner Advogados Associados. Mais uma vez agradeço a todos, um forte abraço e até a próxima.